Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Joana, trazendo para vocês a orientação das páginas 68 a 71 do livro do Aprova Brasil de Língua Portuguesa. Essas atividades estão no cronograma da semana do dia 13 a 17 de setembro. Na lição 14 do livro do Aprova Brasil, na página 68, a gente vai falar sobre o anúncio publicitário. É um gênero textual que a gente encontra em muitos lugares. Nessa parte azul aqui em cima, vem a explicação deste gênero. Então, o anúncio publicitário é uma mensagem que tem diferentes objetivos. Entre eles está o de convencer o público das qualidades ou dos benefícios de uma ideia. Para isso, são utilizados dois elementos, texto e imagem. Então, aqui a gente tem um anúncio que traz um pouquinho do que está falando aqui, nessa explicação. Então, nós temos imagens e temos texto. Onde a gente costuma encontrar anúncio publicitário? Em vários lugares. Posto de saúde, escola, banco, em vários lugares. Em todo lugar a gente pode encontrar um anúncio publicitário. Ele vem sempre chamar a nossa atenção para um determinado assunto, tá bom? Esse anúncio aqui, vem com umas letras bem grandes, né, amarelinha, a mensagem principal, Não seja um esbanja ao escovar os dentes, sempre feche a torneira. E aí tem dois menininhos, né? O menininho de óculos está com o nome de maneira e o menininho maior, esbanja. Aí uma escova de dentes, né? E uma torneira. Aqui está escrito economizar água, tem mais algumas mensagens aqui. Os órgãos que são responsáveis por esta campanha publicitária estão aqui embaixo. E aqui tem um textinho que está ampliado aqui, vou ler com vocês. Mantenha as torneiras fechadas enquanto escova os dentes, lava a louça, toma banho e faz a barba. E dê uma lição em quem esbanja água. Afinal, é maneiro ser uma maneira. Então, tá chamando a nossa atenção para que esse anúncio? Sobre o consumo de água consciente, né? Nós estamos passando aí por uma época de seca muito grande e realmente a gente precisa prestar atenção em como é que nós estamos consumindo a água. Então, o exercício 2 aqui, na frase, não seja um esbanja ao escovar os dentes, a quem se refere a palavra destacada? Quem é o esbanja? É o cara que faz o uso da água de maneira inconsciente ou é o cara que faz o uso da água de maneira consciente? Quem segue essas instruções aqui é o esbanja ou é o maneira? Tá? Então, vocês vão responder aqui. Número 3. Com base no texto do anúncio, podemos afirmar que... Vocês têm 4 frases aqui, escolham a frase que melhor explica o texto do anúncio. Na página 69, nós temos aqui, o exercício 4. Os nomes dos personagens do anúncio foram inspirados em 2 verbos, maneirar e esbanjar. Então, maneirar tem que sentido? Boas maneiras ou tornar mais suaves e diminuir? Esbanjar significa gastar em excesso ou poupar. Coloque um xizinho na resposta que você achar mais coerente. Exercício 5. Na frase sempre feche a torneira, o termo destacado expressa uma ideia de... O que está destacado na frase sempre feche a torneira? A palavra feche, né? Está aqui bem pretinha, está destacada. Esse feche dá uma ideia de quê? De dúvida, de conselho, de afirmação ou de negação. Marca um X na resposta que você escolher. Quais são os elementos que compõem a imagem? Quais são os elementos que compõem esta imagem? Quais são esses elementos, né? O que a gente tem aqui, de elemento? A gente tem os 2 personagens, uma torneira e uma escova de dentes. Esta imagem reforça a ideia expressada no texto? Se sim, coloca porquê, se não, coloca porquê. Justifique. Exercício 7, releia o texto que aparece na parte inferior do anúncio, que é esse daqui, que a Pro falou que está ampliado e ele está escrito aqui novamente, Mantenha as torneiras fechadas enquanto escova os dentes, lava a louça, toma banho e faz a barba. E dê uma lição em quem esbanja água. Afinal, é maneiro ser um maneira. Então, responde as 3 perguntinhas. O que significa a expressão dê uma lição? Letra B, que gíria foi usada neste trecho? E letra C, ao empregar a gíria, a linguagem desse anúncio é? Quando a gente usa uma gíria, a linguagem fica formal ou informal? Faça a sua resposta aí, escolha o seu, coloque o xizinho na resposta escolhida. Aqui, na página 70, tem o exercício 8. O principal público desse anúncio são... Público é assim, quem que tem que ver esse anúncio? Para quem é destinado esse anúncio?
Se isso é um cartaz publicitário, ele deve estar onde? Preso numa parede, exposto em algum lugar, ou ele está na internet? Para o público ser um usuário da internet, esse anúncio publicitário deveria estar na internet. Mas como cartaz publicitário anúncio, ele deve estar em alguma parede por aí. Então, ó, a quem ele está sendo destinado? Aos consumidores de água, né? Aqui tem um outro anúncio, ó. Na hora do banho, seja uma maneira. Desligue o chuveiro ao passar o sabonete. E aqui tem um outro textinho pequenininho que foi ampliado. Mantenha as torneiras fechadas. Ele repete de novo, ó. Enquanto escova os dentes, lava a louça, toma banho e faz a barba. E dê uma lição em quem esbanja água. Afinal, é maneiro ser uma maneira. A expressão na hora do banho dá uma ideia de quê? Modo, causa, lugar ou tempo. A gente falou sobre isso esses dias, ó. Palavras que nos dão ideias de modo, causa, lugar ou tempo. Esse na hora refere-se ao quê? Tá muito fácil, né? Número 11. Em que trecho do anúncio há uma opinião? Opinião é o seguinte, é o que eu penso sobre algum assunto, tá? Em que parte do anúncio tem uma opinião? Marque aqui um X na resposta que você escolher. No número 12, observe a imagem e explique se a atitude de esbanja combina com o nome dele. Aqui, ó, vocês têm o menino que é o Manera e aqui tem o menininho que é o esbanja. O que ele está fazendo aqui no box do banheiro? A atitude dele combina com o nome dele, que é esbanja? Explica aqui. A gente tem uma explicaçãozinha aqui, ó, dentro desse quadro. Os anúncios podem apresentar uma frase curta, fácil de ser relembrada. Essa frase é chamada de slogan e tem o objetivo de promover a ideia que está sendo divulgada. Então, vamos falar sobre o slogan na página 71. Exercício 13. O slogan desse anúncio é: desligue o chuveiro ao passar sabonete, sempre feche a torneira ou não seja um esbanja, é mais legal ser uma maneira. Então, qual dessas frases aqui é o slogan desse anúncio? É a frase que fica na nossa cabeça, que nos chama a atenção quando a gente lê o anúncio. Exercício 14. O tema principal desse anúncio é a importância de... Coloca a sua resposta aqui. Esse tema é o mesmo nos dois anúncios? Nesse da página 70 e no da página 68? Se for o mesmo, coloca sim. Se você achar que não, coloque não. 15. Qual é a cor que predomina nos dois anúncios? Predomina quer dizer, qual é a cor que mais aparece? Olha bem nessa cor de fundo. Qual é a cor que mais aparece? E por quê? Por que usaram essa cor? Para nos dar uma ideia de quê? Exercício 16. Em cada um dos anúncios há uma ação principal que, se for seguida, resulta em outra ação, a economia de água. Quais são essas duas ações, no primeiro e no segundo anúncio? O que o menininho está falando aí de fazer para dar uma economia de água? O que ele está fazendo no primeiro, o que ele está fazendo no segundo anúncio? Marca a resposta aqui. 17. Qual é o objetivo principal do anúncio que você leu? Tem 4 respostas aqui, ó, 4 frases. Escolha a que você acredita que seja a resposta correta. E a última atividade da lição 14 é a número 18. Você concorda com a afirmação de que é mais legal ser uma maneira do que um esbanja? Por quê? Coloque aí o que você pensa sobre isso. Será que é mais legal economizar ou esbanjar? Maneirar ou esbanjar? E por quê? Tá bom? Boa aulinha para vocês. Lembrando que é muito importante que vocês façam as lições em casa, para que quando vocês voltem aqui para a escola, na semana de aula de vocês não se sintam perdidos quando a Pro começar a dar a continuidade da aula, tá bom? Um beijo para vocês e tchau, tchau!